Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Desde Belford Roxo, estado do Rio de Janeiro, professor Nelson, pastor Nelson, teólogo. Nós vamos falar aqui sobre um assunto bem legal. Os 4 anjos. Na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, são mencionados 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. E é justamente sobre esses anjos que nós iremos falar neste momento. Compartilhe aí com outras pessoas, é um assunto bem legal, um assunto bem interessante. E você vai estar aí nos acompanhando, compreendendo aí sobre estes 4 anjos. Eles são libertados pelo 6º anjo que toca a trombeta, e a sua missão é justamente matar 1/3 da humanidade. O conteúdo desta passagem está no capítulo 9 do Apocalipse, versículos 14 e 15. O que acontece com os 4 anjos? Eles são libertados pelo 6º anjo, que tem a trombeta. A ordem para libertá-los vem de uma voz que o 6º anjo ouve. O seu objetivo, a sua missão é justamente matar 1/3 da humanidade, e eles são descritos como estando preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Vejamos alguma coisa aqui sobre o rio Eufrates e a sua importância. Compartilhe aí com outras pessoas. O rio Eufrates é um rio importante na região da Mesopotâmia e é mencionado em outras passagens bíblicas, como em Gênesis. No contexto do Apocalipse, o rio Eufrates aparece ter um significado simbólico, possivelmente representando um limite ou fronteira entre o mundo terreno e o mundo espiritual, porque existe um mundo terreno e existe um mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é muito forte. A seca do rio Eufrates, mencionado em Apocalipse 16 e 12, é um evento que prepara o caminho para a vinda dos reis do Oriente. Vejamos aí algumas interpretações e especulações sobre este assunto. A passagem sobre os 4 anjos é frequentemente interpretada como parte de um cenário profético, de um cenário apocalíptico, com a libertação desses anjos sendo um dos sinais dos tempos finais. Alguns estudiosos interpretam que esses anjos são seres malignos, enquanto outros veem nesta passagem como uma força representativa da destruição, que serão liberadas, cujas destruições serão liberadas sobre a humanidade. A seca do rio Eufrates tem sido objeto de especulações e muitas interpretações. Com isto relacionam-se eventos atuais com a diminuição da água do rio. É importante nós observarmos as grandes interpretações bíblicas, e elas têm muitas variações. Haja visto o livro de Apocalipse, é um livro de simbologia, um livro de metáforas, é um livro que não é de fácil entendimento, porém nós observamos na realidade essas interpretações bem cabíveis. E quem são esses 4 anjos do rio Eufrates? Nós vemos aí Apocalipse 9, 14 ao 16 e 16, 12, que menciona-se é mencionado o rio Eufrates e os 4 anjos. E no capítulo 9 de Apocalipse, os anjos são descritos como estando amarrados junto ao rio e são soltos para causar a morte de 1/3 parte da humanidade.
E no versículo 16, o que é que nós iremos observar? Nós vamos observar o sexto anjo derrama a sua taça no rio Eufrates, fazendo com que o rio se seque, preparando o caminho para os reis do Oriente. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que vocês possam compartilhar aí com outras pessoas. Apocalipse, capítulo 9, versículo 14 ao 16, esses 4 anjos amarrados no rio Eufrates, eles são soltos. E com a liberdade deles, eles vão causando a morte de uma porção da humanidade, como nós já falamos aí. Apocalipse 16, o rio Eufrates seca para dar passagem aos reis do Oriente. Também nós já falamos sobre isso. É muito interessante nós entendermos todas essas coisas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos mostra como os acontecimentos finais estão aí bem presentes. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 9, esses anjos presos aí, que são 4 poderosas entidades aprisionadas às margens do rio, e quando soltos eles causam, na realidade, uma destruição terrível. Representando aí o julgamento divino, nós vemos aí a seca presente. Esses anjos simbolizam o poder implacável da justiça de Deus e o cumprimento das profecias. E as profecias anunciam o final dos tempos, anunciam que estamos nos últimos momentos. Nós vemos Apocalipse 9, versículo 14 ao versículo 15, que esses 4 anjos amarrados no rio Eufrates, eles estão aguardando um momento específico para serem libertos, para receberem a sua liberdade. Vejamos sobre a tribulação e os anjos presos aí no rio. Esses anjos soltos para executar o julgamento divino durante a grande tribulação, um futuro período de 7 anos, em que Deus concluirá o seu julgamento, aplicando assim a justiça eterna de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo incrédulo, o mundo ímpio. E esse evento crucial simboliza a intervenção divina na história da humanidade, à medida em que o plano de Deus vai sendo executado, o plano de Deus vai sendo aí revelado. A tribulação, ela é um tema central quando nós estudamos a escatologia bíblica. Escatologia é a ciência das coisas futuras, dos eventos finais, simbolizando o momento em que a ira de Deus será atirada sobre a terra, será derramada sobre a humanidade ímpia. Esse era frequentemente associado ao dia do Senhor, que é um tempo profético em que o julgamento de Deus se manifestará sobre a terra, trazendo grande angústia, trazendo grande tribulação. Por isso que a Bíblia diz: ai de vós que desejais ardentemente o dia do Senhor. Por isso, com Apocalipse, quando João é arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu quero acreditar que refere-se justamente a esse período de tribulação, a esse período de angústia, e não ao dia do Senhor, conforme alguns interpretam sendo o sábado. Porque pelo todo o contexto de Apocalipse, nós vemos as pragas, os selos, a justiça de Deus sendo executada, e João viu todos esses eventos catastróficos com grande aflição, mostrando a aflição do povo, mostrando a tribulação do povo. Creio perfeitamente que esse dia refere-se realmente ao dia do Senhor, que é um tempo profético. A libertação dos 4 anjos durante esse período marca um dia de trevas, um dia de destruição, de lamento, de angústia, de muita dor.
e tem ênfase aí a justiça de Deus e as consequências da rebelião que aconteceram contra a divindade, que aconteceram contra Deus. Aí nós temos aqui o anjo do abismo, tá? Que justamente é aquele que está lá no abismo. E no rio Eufrates, nós temos aí um limite profético da profecia. O rio Eufrates, frequentemente mencionado na Bíblia, carrega um significado muito forte, histórico, simbólico, profético, e sendo um dos rios mais significativos da história antiga, foi o local da civilização humana, né, primitiva. E em Apocalipse, o rio Eufrates se torna mais uma localização geográfica, simbolizando aí esse limite entre os reinos espirituais, onde acontecerá o julgamento divino, e os eventos finais que também acontecerão. A libertação desses anjos, aí nesse rio, né, demonstra a transgressão de limites entre o mundo físico e espiritual, significando o início de eventos catastróficos na Terra, que ocorrerão na Terra. Aí nós temos a sexta trombeta, que é o prelúdio do julgamento. A história dos 4 anjos faz parte de uma visão revelada aí pelo apóstolo João, e ele começa com o toque da sexta trombeta, sinalização, ou seja, sinalizando a libertação desses anjos com o objetivo de cumprir uma grande missão. Infelizmente vai sair barulho de fogos, né, do cachorro aí. Apocalipse 9, 13 a 14 diz: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz: solte os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos que estavam preparados para esse momento específico, eles são libertados para uma missão especial, uma missão devastadora, simbolizando justamente a justiça de Deus, que é uma justiça infalível, que é uma justiça eterna. A principal tarefa desses 4 anjos, uma vez que eles são soltos, é justamente matar 1/3 da terra, né? 1/3 da humanidade. Um ato que demonstra a severidade do julgamento de Deus. Ainda que o julgamento de Deus já está acontecendo na terra, mas ainda não é esse julgamento aí. Esse julgamento não é arbitrário, faz parte de um plano divino muito forte. E o plano divino, ele será executado. A libertação desses anjos é algo muito crucial, é algo que nós vemos na narrativa do Apocalipse, marcando aí uma mudança de advertência que acontecerá através de uma destruição em larga escala. Aí nós vemos o exército de 200 milhões, que é uma força sobrenatural. Apocalipse 9, capítulo 16 ao 19, a visão dos 4 anjos é seguida por uma descrição de um grande exército, 200 milhões de soldados. Este exército, na realidade, liderado pelos anjos caídos, vai fazer uma destruição que você jamais poderá imaginar. Vejam que são muitos, né? 200 milhões. A descrição desses soldados é uma descrição muito aterrorizante, causa medo, com cavalos que têm cabeças como leões e caudas como serpentes. Aí haverá fogo, fumaça, enxofre nas suas bocas, matando assim 1/3 parte da terra, 1/3 parte da humanidade. Se este exército é simbólico ou literal, ele transmite uma escala de aflição, de calamidade, de destruição,
que atingirá a terra durante esse período, esse momento de tribulação. Vejamos aí essa descrição bizarra e grotesca desses soldados aí, levou muitos estudiosos, muitos teólogos, muitos doutores em Bíblia a terem diversas interpretações. Alguns acreditam na realidade que esse exército representa hordas demoníacas que são atiradas à terra, que são soltas na terra para executarem o juízo de Deus. Outros interpretam essa passagem como uma descrição de um exército moderno, com a estranha imagem simbolizando a guerra e a tecnologia avançada. Mas, independentemente dessas interpretações, o certo é que haverá uma grande destruição. E qual é o propósito, na realidade, do julgamento divino? A libertação dos 4 anjos e as pragas que se seguem não são apenas atos de destruição. Elas servem como um chamado ao arrependimento. Aí nós vemos em Apocalipse capítulo 9, versículo 16, versículos 20 ao 21, que observa-se acontecimentos terríveis e eventos catastróficos. Uma população sobrevivente não se arrepende, ainda assim, eles não se arrependem de seus pecados. Eles continuam na sua rebeldia, na sua idolatria, na sua imoralidade, na sua desobediência, eles recusam-se a voltarem-se para o Senhor. Aí nós vemos aí uma conexão muito forte entre os 4 anjos e as entidades demoníacas. A identidade dos 4 anjos também tem gerado muitos debates, muitas interpretações, muitas especulações. Alguns afirmam, acreditam que esses anjos são entidades caídas, são demônios. Outros as veem como instrumentos do julgamento divino, cumprindo assim a vontade de Deus. Independentemente dessas interpretações, o que acontece aí justamente é a aplicação da justiça divina, do julgamento do Senhor. E a conexão com essas forças, essas ligações com essas forças demoníacas, com uma missão destrutiva, se alinha com a visão anterior dos gafanhotos também mencionados em Apocalipse. Esses anjos, na realidade, mesmo sendo maus, eles estão aí sob o controle e a autoridade de Deus, demonstrando o seu controle absoluto sobre todas as forças, sejam boas ou más. Deus, ele tem um controle sobre tudo o que acontece no mundo. Tudo o que acontece no universo, Deus está controlando cada situação. Deus controla toda a nossa história. Vejamos aí o rio Eufrates no contexto da história bíblica. O rio Eufrates não é apenas uma simbologia ou algo significativo no livro de Apocalipse, mas também nós vemos isso ao longo da história bíblica. Ele é mencionado no livro de Gênesis, onde a localização próximo ao Jardim do Éden, e desempenha um papel em vários eventos cruciais na Bíblia, incluindo o primeiro pecado, o primeiro assassinato, a primeira rebelião contra Deus. E essas características geográficas serviu como fronteira dos antigos impérios, incluindo Babilônia e Roma. E aí nós vemos aí o seu papel em Apocalipse, que é justamente mencionar essa destruição final. Com tudo isso, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber o domínio da soberania de Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano. A visão dos 4 anjos de Eufrates lembra aos crentes da soberania de Deus sobre toda a criação.
quando nós estudamos desde Gênesis ao Apocalipse, nós vamos observar o domínio de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus sobre a terra, sobre o universo, sobre a humanidade, sobre os demônios. Tudo o que está acontecendo no mundo é permissão de Deus. E você pode perguntar, mas por que isso acontece? Deus está simplesmente dando-nos uma chance para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos, para que nós possamos entender a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E você pode perguntar, como que Deus, que é amor, permite todas estas coisas? Gente, nós semeamos aquilo, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Deus não lança ninguém no inferno, Ele quer que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas é a nossa desobediência, é o nosso não arrependimento que nos leva justamente a passarmos por doenças cruéis, por calamidades. É aquilo que o homem está semeando. Isso destaca com precisão o plano de Deus no desenrolar da história do homem, no desenrolar na história da humanidade. Nós vemos, por exemplo, o livro de Daniel, nós vemos os eventos apocalípticos, e nós vemos aí os eventos de Apocalipse tem fortes ligações com as coisas que são mencionadas no livro de Daniel, onde visões de bestas e julgamentos divinos prevêem a queda de impérios e o triunfo de Deus e a vitória final. No final de toda história, quem será o grande vencedor? O nosso Deus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que saiu para ser vencedor, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus, na realidade, Ele usa o mal com um objetivo, com um propósito. O tema muito profundo no livro de Apocalipse é justamente essa aplicação da justiça de Deus, levando o homem a ter um conhecimento, levando o homem a ter um entendimento do plano do Senhor Jesus. Nesse caso, nós vemos esses anjos aí, esses 4 anjos, evidentemente anjos caídos, que são utilizados para executarem o juízo de Deus. Isso nos mostra de uma forma muito especial a onipotência de Deus. O que é a onipotência divina? Ele tem todo o poder e seus planos, mesmo através de forças que se opõem, nós vemos aí Deus agindo. Aí nós vemos aí uma questão: por que Deus permite o mal, o sofrimento? Que é um tema bem complexo, é um tema bem teológico que nós estudamos dia após dia, momento após momento. Deus, Ele quer nos levar a termos uma atitude de arrependimento. O arrependimento diante do julgamento é um apelo que Deus faz. A história dos 4 anjos aí do rio Eufrates e as pragas que acontecem subsequentemente servem como um apelo final para que o homem possa ter um arrependimento. E apesar dessa devastação, dessa destruição, desse sofrimento, mesmo assim as pessoas ainda elas não se arrependem. E os 4 anjos do rio Eufrates refletem a mensagem do Apocalipse. Embora a profecia dos 4 anjos no rio Eufrates seja um evento específico dos tempos finais, sua mensagem tem uma relevância para nós que aqui estamos. Deus nos chama para que nós possamos refletir sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua justiça, sobre a sua soberania, e que nós possamos pensar em nossas vidas e nos arrependermos e entregarmos a nossa vida ao Senhor. Justamente o livro de Apocalipse,
ele se encarrega de nos mostrar essa justiça de Deus, esse julgamento do Senhor. Aí eu tenho algumas perguntas aqui com respostas. O que a Bíblia fala sobre os anjos do rio Eufrates? A Bíblia menciona 4 anjos presos no rio Eufrates, que serão libertados em um tempo determinado, que vão trazer grande destruição para a terça parte da humanidade. Uma outra pergunta: quantos anjos estão presos no rio Eufrates? 4 anjos, ok? Conforme Apocalipse, capítulo 9, versículo 14. Quem são os 4 anjos caídos? A Bíblia não dá nome desses seres caídos, ok? Mencionados em capítulo 9. Eles são descritos como entidades aprisionadas no rio Eufrates, aguardando o momento de serem libertos. E os 4 anjos do Apocalipse, 9, 14 e 15, são entidades que foram interpretadas como seres, né, que estão à mercê da ordem de Deus. E o que vai acontecer no rio Eufrates? Quando o rio Eufrates secar, segundo a Bíblia, em Apocalipse 16, 12, o rio Eufrates secará para preparar o caminho para os reis do Oriente, que é um evento associado ao Armagedon e à batalha final. Quais são os nomes dos 7 anjos do Apocalipse? Os nomes dos 7 anjos não são mencionados diretamente na Bíblia, mas eles são descritos em Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, né? Onde estão os anjos caídos? De acordo com a tradição bíblica e apócrifa, os anjos caídos são aprisionados em lugares como o abismo, segundo Pedro 2,4, Judas 1,6, e vagando pela terra, influenciando negativamente a humanidade, ok? E espero que vocês tenham compreendido. Quantos anjos foram expulsos do céu? A Bíblia não especifica o número de anjos expulsos do céu, mas Apocalipse 12,4 sugere que 1/3 das estrelas, simbolizando anjos, foram arrastados pelo dragão Satanás durante a sua queda e estão atuando, trazendo muita devastação para a humanidade, muito sofrimento, porém tudo sob o controle de Deus. Eu espero que você tenha compreendido o nosso ensino aí, ok? E que Deus abençoe a cada um. Grande beijo. Eu estou aqui em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.